Prepare-se para uma viagem no tempo que vai desafiar tudo o que você conhece sobre a história da humanidade. Hoje vamos explorar 10 objetos antigos que ninguém até hoje conseguiu explicar completamente. São artefatos que colocam em xeque a lógica da arqueologia tradicional, confundem cientistas e abrem espaço para teorias tão misteriosas quanto fascinantes. De tecnologias que parecem ter vindo do futuro a esculturas que simplesmente não deveriam existir. Cada item dessa lista é uma provocação direta ao nosso conhecimento atual. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente descobrir quais são esses enigmas escondidos no tempo. E o último da lista vai mexer com sua cabeça. O primeiro da lista é o mecanismo de Antikythera, encontrado em 1901 no fundo do mar da Grécia. Datado de mais de 2.000 anos, o objeto parece um computador antigo, com engrenagens capazes de prever eclipses e movimentos planetários. A dúvida é: como algo tão avançado foi feito sem tecnologia moderna? Mesmo hoje, seria difícil replicar esse mecanismo com ferramentas rudimentares. O nível de precisão é absurdo para a época, e o mais estranho, nada parecido foi encontrado em outras culturas da antiguidade. Ou seja, parece que esse conhecimento apareceu do nada e depois desapareceu da mesma forma. Logo depois, encontramos as esferas de pedra da Costa Rica. Descobertas nos anos 30, são blocos de pedra perfeitamente esféricos, alguns com mais de 2 metros. Foram feitos há séculos por uma civilização que não deixou registros. Como conseguiram moldar essas pedras com tanta precisão sem instrumentos modernos? E para quê? São mais de 300 espalhadas pelo país e nenhuma explicação definitiva. Algumas teorias falam de alinhamentos astronômicos, outras de símbolos de status ou religião. Mas até hoje, as esferas permanecem como um dos maiores enigmas da América Central. O terceiro objeto é o mapa de Piri-Reis, feito em 1513. Esse mapa antigo mostra com detalhes impressionantes a costa da América do Sul e até da Antártida, séculos antes da exploração moderna. O próprio criador afirmou que usou mapas muito mais antigos como referência, mas esses mapas originais desapareceram. O mais intrigante, algumas áreas do mapa só foram validadas com tecnologia moderna. Como é possível? Isso levanta suspeitas de que alguma civilização antiga tinha um conhecimento geográfico muito mais avançado do que se imaginava. Chegando ao quarto item, temos a bateria de Bagdá, um vaso com cobre e ferro, encontrado no Iraque, que parece ter sido usado para gerar eletricidade há mais de 2.000 anos. Mas para quê? Essa é a pergunta. Alguns sugerem que pode ter servido para galvanizar metais, outros acham que tinha uso religioso. O fato é que a eletricidade nesse nível não deveria existir naquela época. E, no entanto, temos um objeto que sugere exatamente isso. Um exemplo clássico de tecnologia fora do tempo. O quinto item é o disco de Festo, achado em Creta e datado de 3.000 anos atrás. Ele traz uma sequência de símbolos organizados em espiral que ninguém conseguiu decifrar até hoje. São 241 símbolos que não se encaixam em nenhum alfabeto conhecido. Os arqueólogos acreditam que seja uma forma de escrita, mas não se sabe se é um calendário, um texto religioso ou uma mensagem oculta. É como se fosse um quebra-cabeça linguístico que o tempo ainda não resolveu e que talvez nunca resolva. No sexto lugar está o obelisco inacabado de Assuã, no Egito. Ele teria sido o maior obelisco já construído, com mais de 1.000 toneladas, mas uma rachadura o deixou abandonado na pedreira. O mistério aqui não é só o tamanho, mas como os egípcios planejavam mover algo tão gigantesco. Até hoje, mover uma estrutura dessas é desafiador, mesmo com tecnologia pesada. Isso indica que os egípcios tinham uma capacidade de engenharia muito maior do que damos crédito. Ou então, sabiam de algo que esquecemos com o tempo. Seguindo com o candelabro de Paracas,
Um desenho gigantesco feito numa colina no Peru, visível do mar e com mais de 180 metros. Ninguém sabe quem fez nem por quê. Ele é parecido com os geoglifos de Nazca e pode ter função astronômica, religiosa ou de navegação. O mais incrível é que o desenho sobreviveu ao tempo sem se apagar, mesmo exposto ao vento do deserto. E a grande pergunta permanece: qual era o propósito de algo que só pode ser visto à distância? No 8º lugar estão os misteriosos parafusos de 300 milhões de anos. Isso mesmo. Objetos parecidos com parafusos foram encontrados embutidos em pedras com centenas de milhões de anos. Um dos casos mais famosos é da Rússia, onde o parafuso foi achado dentro de uma rocha fossilizada. Geólogos afirmam que a rocha é muito mais antiga que qualquer civilização humana. Então, como ele foi parar lá? A ciência ainda não tem resposta, e o mistério permanece. O 9º item é o crânio de cristal, uma peça de quartzo esculpida com detalhes anatômicos impressionantes. Supostamente feito por civilizações pré-colombianas, o problema é que o quartzo não pode ser moldado com ferramentas simples. Ele teria sido esculpido sem marcas de corte, algo quase impossível até com as tecnologias atuais. Além disso, alguns crânios apresentam efeitos ópticos que desafiam a lógica. Verdade ou farsa? Ainda não há consenso, mas o mistério continua intrigando arqueólogos e cientistas. E, por fim, as icônicas linhas de Nazca, no deserto do Peru. São centenas de figuras gigantes desenhadas no chão, representando animais, plantas e formas geométricas, visíveis apenas do céu. A pergunta é: como uma civilização sem acesso ao voo conseguiu criar figuras tão simétricas e grandes? Algumas teorias dizem que eram rituais, outras que serviam como calendários ou mensagens para deuses. Seja como for, ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva sobre como e por que essas linhas foram feitas. E isso continua alimentando teorias até hoje. E aí, qual desses objetos você acha mais misterioso? Deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama mistérios arqueológicos. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos enigmas do passado. Até a próxima!